Olá, mais uma vez eu venho trazer a palavra de Deus ao seu coração, na certeza de que esta palavra pode abençoar você. Mas eu quero lembrar que neste período da pandemia, lave bem as mãos, lave o rosto e, se necessário for sair de casa, use máscara. Não brinque, não duvide, não arrisque, faça a sua parte. No livro de Jonas, no capítulo 2, versos 1 e 2, nos diz assim: Então, Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: Na minha angústia, clamei ao Senhor e ele me respondeu do ventre do abismo. Gritei e tu me ouviste a voz. Bom, essa história nós conhecemos muito bem, porque Jonas tem uma ordem do Senhor, e esta ordem é para ir pregar a cidade de Nínive, que vive um período muito conturbado moralmente e espiritualmente. Ele resolve ir para Tarsis e no meio do caminho, Deus promove uma grande tempestade e Jonas é jogado no mar e um grande peixe o engole. E de lá, depois de ter 3 dias dentro deste ventre, Jonas ora. E eu quero iniciar dizendo para você, não importa onde possamos estar, é tempo de clamar, é tempo de orar. Há muita gente murmurando, lamentando, entrando em desespero. Jonas tinha toda a razão do mundo para estar desesperado. O momento era delicado, mas o que ele faz? Ora. E Deus ouve, não importa onde possamos estar e o que possamos estar fazendo. Simplesmente ore. A oração deve ser feita ao nosso Deus todos os dias. Jonas, embora tenha sido desobediente à ordem do Senhor, vive um momento de arrependimento e clama, reconhecendo a soberania do nosso Deus. Precisamos compreender justamente isto, que a sabedoria que precisamos ter, ela vem do alto. E como sair da circunstância que nos encontramos? Como vencer? Como tomar a posição correta? Como mudar a nossa posição? Arrependendo e orando sem cessar. Este tempo da pandemia deve nos levar a orar, não a debater com alguém que é desta forma ou é daquela outra. A ciência ainda não conseguiu detectar ou encontrar uma saída de como resolver o problema. Mas o nosso Deus tem o controle de todas as coisas. E o que Deus espera de nós? Primeiro, que sejamos obedientes. Obedientes à sua orientação, obedientes à sua palavra. Precisamos ter entendimento daquilo que Deus direciona a cada um de nós para vivermos e fazermos. Ser obediente, orar, estar dentro do propósito de Deus. E eu quero dizer para você que orar deve ser algo que impulsione o nosso coração a um grande quebrantamento. O livro do profeta Joel vai dizer, olha, parem de rasgar as roupas e rasguem o coração. Significa estar quebrantado perante o nosso Deus. Embora estivesse Jonas dentro de um ventre, Jonas vive um quebrantamento. Mesmo nós, em meio a esta pandemia, podemos e devemos viver um verdadeiro quebrantamento. Estar diante do Senhor com a sinceridade do nosso coração, dizendo para Ele tudo quanto nós estamos vivendo. Precisamos reconhecer a soberania de Deus, o amparo de Deus, o poder de Deus, a onisciência de Deus, a onipresença de Deus, mas a onipotência de Deus.
Repare que Deus é quem envia um grande peixe para tirar Jonas daquela circunstância. E Deus tem enviado respostas para a gente, mesmo em meio à pandemia, mesmo em meio às crises pessoais. Então, o quebrantamento, ele fará com que a nossa oração chegue ao trono de Deus. Hoje, em meio a esta pandemia, temos uma oportunidade muito especial para orar. Orar uns pelos outros. Existem hoje pessoas que estão entrando em uma crise emocional tremenda. Então, ore por elas. Ore pela nossa nação, ao invés de estarmos criticando, ao invés de estarmos jogando palavras que não vão mudar o rumo da nossa nação, ore. Nós não vamos mudar a nossa situação com as críticas. Ore. Deus espera que nós façamos a escolha certa. E a escolha certa é obedecer. E só conseguiremos entender a vontade de Deus orando e tendo sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Precisamos orar. Observe o que é declarado neste texto. Tu ouviste a minha oração. Eu quero dizer para você que nós temos um Deus que ouve a nossa oração. Nós não servimos a um Deus mudo, a um Deus que não se preocupa com a gente, pelo contrário, Ele ouve, Ele está atento à oração que nós fazemos. Nada é mais importante do que estar no centro da vontade de Deus e em oração com um coração quebrantado, um coração sincero diante do Senhor. O livro de Salmos, capítulo 120, vai dizer assim: na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Deus não nos deixa sem resposta, mas há uma necessidade de sensibilidade. Se você continuar lendo a história de Jonas, você vai ver que depois da oração, Deus ordena ao grande peixe que o vomite na beira da praia. E ali ele prega na cidade de Nínive em obediência. A oração é a nossa maior arma. A oração é o nosso maior combustível para a vitória. A oração deve ser por nós exercida todos os dias, em todo tempo e por todas as pessoas. Esse é tempo de clamar, tempo de quebrantar, tempo de buscar a Deus. O livro de Jonas, ainda no capítulo 2, mas no verso 10, vai dizer para a gente assim: falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Aqui vemos que Deus tem o controle de todas as coisas, de todo o tempo, mas é preciso clamor, é preciso sinceridade, é preciso quebrantamento, é preciso obediência. Que você neste dia busque mais a Deus, que você nesse dia tenha consciência de que precisa orar, de clamar e de buscar ao nosso Deus. Ele te ama e quer cuidar de você. Vamos orar? Deus eterno, amor e poder, eu coloco a minha vida e a vida deste meu irmão que vê este vídeo agora. Cuida de nós, ó Pai, e que tenhamos a sensibilidade de ouvir a Tua voz e de estarmos sempre falando contigo, porque Tu és um Deus poderoso, um Deus que dá ordem até um grande peixe no mar. Ajuda-nos neste tempo da pandemia, eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Amado do Senhor, ore, clame e obedeça à voz do Senhor.